Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar de todas as terças e sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Hoje é Quinta da Lei, né? É um direito descomplicado que a gente fala para a população entender mesmo, não só para a classe do direito, mas para todo mundo tirar suas dúvidas, podem mandar as perguntas. E lembrando também que nós temos aqui a transmissão simultânea na Rádio Sim FM 106.1, nas redes sociais. O reprise é sempre no dia seguinte, das 6 às 7 da manhã, e aos domingos, a partir das 15 horas, todos os programas aqui da casa são reprisados e dá para você ter mais uma oportunidade de nos acompanhar. Hoje o programa vai estar muito especial e, primeiramente, dar um feliz Dia dos Advogados, que hoje nós vamos tratar das atualidades do direito, dar bastante ênfase para os alunos que estão começando a faculdade, para quem é recém-formado e para quem já atua há muitos anos, que está vendo toda essa diferença que está acontecendo, não só no direito, mas em todas as profissões. Para isso, nós temos uma bancada aqui excelente. Produção, abre a câmera aqui, por favor. Olha só, as doutoras que são feras no direito, né? Doutora Letícia, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tiago. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer à TV Sim pelo espaço, pela oportunidade, cumprimentar a Amanda, que eu conheci hoje, e falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou jovem advogada. Para quem não sabe, a OAB considera jovem advogado aquele que tem menos de 5 anos de carteira da OAB. E hoje eu estou aqui para falar um pouco como é que é a nossa realidade, os desafios, e estou muito feliz. Boa noite a todos também. Queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo e pelo YouTube. E muito obrigada, gente. Tá ótimo, Letícia. Seja muito bem-vinda. E aqui estreando também como apresentadora, que vai fazer muitas perguntas. Diz ela que a doutora Letícia vai passar muito aperto aqui hoje, né? Ai, não, É a Amanda Casagrande. Amanda, muito bem-vinda. Agora, todas as quintas, nós estamos aqui juntos, trazendo sempre novidades, né? E assuntos que estão no dia a dia da mídia, dos jornais, da internet, né? O que está sendo muito comentado, a gente vai buscar sempre trazer e numa linguagem descomplicada. Exatamente. Né? Onde todos entendam e possam ficar à vontade para nos fazer perguntas também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Primeiro, boa noite a todos vocês, boa noite a todos que estão em casa assistindo a gente. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar participando desse programa, que é só com profissionais extremamente capacitados e excelentes. E todas as quintas-feiras vamos trazer bastante novidade para vocês e de forma descomplicada, para que todos possam entender do mesmo modo. É isso aí. Até porque o programa é feito para você de casa. Então, hoje, nós vamos falar para os jovens advogados, igual eu mencionei inicialmente, mas também dos casos de abuso de autoridade, racismo, que infelizmente toda semana que você vai ver os noticiários tem matérias nesse sentido e que desagrada a todos nós, né? A gente fica muito triste de estar vendo e temos que falar porque isso precisa ser mudado, né? Nós somos do direito e da lei, todos são iguais perante a lei e devem ser iguais e tratados também de maneira igual. Então, por isso, nós vamos abordar esses assuntos, trazendo uns vídeos. E, doutora Letícia, vamos começar pelos jovens advogados e quem está na faculdade. Hoje em dia, a pessoa faz direito, tem muito conteúdo, né? Não é fácil você passar, ficar lá os 5 anos. Nossa. Dá vontade, em mim deu vontade de desistir umas 50 vezes. 55. 55, doutora? Se não fosse minha mãe e minha avó,
E a minha noiva também. Que são excelentes. Já tinha, assim, na época mesmo desistir, mas graças a Deus todo mundo continua e a gente está aqui hoje, né? Amamos o direito, eu imagino também, a doutora Letícia, a doutora Amanda. Mas para quem está na faculdade, doutora Letícia, o que você indica para quando estiver se formando ou até mesmo durante a faculdade, o que deve ser feito? Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, o que eu acho que as pessoas devem fazer, porque eu, dentro da faculdade, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer quando me formasse. Eu nunca tive pretensão de ser advogada. Hoje eu amo, sou apaixonada pela profissão, mas dentro da faculdade, eu fiquei muito trabalhando em órgãos públicos, o que é muito diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, é assim, é a selva. Então, assim, você tem que lidar. Eu costumo brincar que eu sou a minha diretora criativa, minha CEO, minha diretora financeira, minha diretora de marketing, porque você tem que ter uma série de atributos que não são ensinados na faculdade e que você vai ver só quando você está no mercado de trabalho. E nem você são precisa só da advocacia também, né? Sim, Você tem que ser bem amplo, na verdade, para tudo. Exatamente. E eu acho que o meu maior erro, assim, se eu pudesse voltar atrás, falar para a Letícia lá de 2015... Para os estudantes, então. Agora. Para os estudantes, teria sido ter essa experiência na iniciativa privada mesmo, assim, com um escritório de advocacia, que eu não tive na faculdade. Olha que bacana. A doutora Amanda trabalhou em escritório de advocacia privado, né? Exatamente. Já eu nunca tive a experiência de órgão público nenhum. E se eu fosse falar também para os jovens, para todo mundo que faz hoje a faculdade de Direito, além de experimentar a iniciativa privada, o importante é ir para os dois lados. Que aí você vai conseguir se decidir e conseguir tirar algo muito melhor disso tudo. Hoje, depois que eu me formei, na verdade, eu senti muita dificuldade em ir para os órgãos públicos, em ir para o judiciário, porque eu não sabia como funcionava a máquina. Você sabe como funciona na teoria, agora na prática você não tem ideia. Então, assim, porque eu era uma estagiária também, eu só trabalhava no escritório, mas não atuava. Então, você não tem tanta noção, tanta ideia do que é aquilo, sabe? Então, acho que o bacana é eles experimentarem os dois lados. Acho que se tiverem a oportunidade, que façam das duas formas. Hoje eu também, toda vez que eu vou ao fórum, que eu vejo algum estagiário, e tipo, eu sempre falo, olha, trata bem o advogado, que daqui a pouco é você que vai estar desse lado. Porque... eu acho que quando a gente fica, quando o estagiário, o estudante de direito está ali, ele incorpora a roupa do órgão público. Sim. E aí, assim, às vezes ele acha que ele é o próprio servidor. E aí, quando ele chega do outro lado, que ele fala, nossa, é diferente, né? É diferente, melhor, né? A doutora Letícia, o doutor Tiago, a doutora... até porque depois eles vão ser os seus colegas que vão estar ali, que vão te ajudar com alguma dúvida, vão te ajudar... Assim, né? Todo mundo precisa de ajuda. Exatamente, para tudo, E você nunca sabe quem vai passar pelo seu caminho. Talvez aquele advogado vai ser parceiro num processo. Uma pessoa que pode te ajudar no futuro. Isso, exatamente. E a vida, tem uma frase que vale para tudo. A vida é uma roda gigante. Uma hora, assim, vai mudando, são ciclos e tudo mais. Então a gente tem que ter respeito por todo mundo. Não adianta você achar que está numa posição... A gente tá falando até com todo respeito ao estagiário, quem está ali. Sim, claro. Mas assim... um tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente já está vendo tanta intolerância, tanta falta de empatia. E dentro do nosso ramo, a gente não precisa ter mais isso, né? Muito pelo contrário. A gente já luta por direitos iguais sempre. Então, eu acho que acredito que a gente já pode começar desde o princípio, desde dos estagiários ou desde os estudantes de direito a esse tratamento bom, sem nenhum outro tipo de forma ruim mesmo, exatamente. Sempre com muita compreensão, respeito, empatia. Porque às vezes a gente vê essa reclamação mesmo, né? E uma reclamação que a gente está no dia a dia, a gente sabe que muitas vezes pode ser um exagero, mas outras não. De fato, muitas... É real. É real, mas a gente vai lutando para que isso mude. Isso. E para o jovem advogado, Letícia, a gente está num país onde que não existe nenhum outro do universo com tantas faculdades de direito. Igual ao Brasil. Verdade. Só que ao mesmo tempo, a gente estava até falando antes aqui de abrir o programa, que a área de atuação é gigantesca.
Então você tem muito nicho para atuar, né? Você tem direito penal, direito tributário, civil, área só administrativa. Para aquele advogado que está ali se formando, você já indica ele, porque normalmente ele já tem uma leve tendência. Ah, eu quero ser criminalista, ou eu gosto da área do trabalho. Desde a faculdade já foi para algum lado, Isso, né? você acha importante ele já se formar com essa cabeça assim, para ele seguir essa direção desde o início, ou esperar um pouquinho, atuar em tudo? Tipo, psicólogo, que a gente ouviu. Nós somos psicólogos inatos. Sim, Eu sou mais psicóloga que advogada. Não, nós somos Todos os psicólogos. dias. O que a doutora entende? Olha, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Eu amava penal dentro da faculdade e trabalhando no órgão público, para mim era uma maravilha. E eu pensava só isso, ó, se eu for fazer alguma coisa vai ser penal. Penal vai ser, vou ser criminalista, vou só atuar em casos de homicídio, roubo. E aí, quando eu fui ver a realidade, eu fui entrar a primeira vez num presídio, para mim aquilo já foi impactante, assim, porque eu fui entrar sozinha e assim, conforme eu fui atuando e fui vendo outras áreas, outros nichos, assim, eu fui me desprendendo dessa fixação que eu tinha com o direito penal, assim, sabe? Porque, na prática, não era nada aquilo que a gente via nos livros, o que eles explicavam pra gente, e aquilo foi me deixando um pouco frustrada. Então, assim, aí eu não fechei as portas para nenhuma área. Eu fui, como eu falei, eu não atuei em escritório antes. Então, agora, assim, eu tô até fazendo uma transição de carreira, porque eu era criminalista, exclusivamente só pegava causas criminais, e agora eu tô pegando mais civil, consumidor, eu tô até com um projeto novo. Bacana. O Elas Legal. Explicam, que tem essa proposta também que vocês têm de descomplicar o direito, e eu acho que é isso, a gente tem, dentro do direito, a gente não pode ficar encaixotado, porque a gente está vivendo aí com pandemia, né? As pessoas estão pedindo isso, uma renovação. Eles não querem mais um profissional engravatado, que fala difícil. Na verdade, acho que o advogado está aqui justamente para o contrário, para descomplicar as coisas. Mas voltando à pergunta sobre a área para o jovem advogado, eu acho que você tem que experimentar. Tem que experimentar, porque às vezes a pessoa gosta de família, mas quando vai ver um divórcio na vida real, aí que a pessoa vê, assim... As 300 ligações no mesmo dia, faz parte. O que É, a doutora Amanda acha? Eu acho que ela tocou a doutora Letícia tocou num ponto muito importante. Acho que hoje, o que nós advogados temos que fazer é o seguinte: a gente está no meio de uma pandemia, onde todos os nossos clientes ou todas as outras pessoas que vão nos procurar, eles estão perdendo. Hoje em dia a gente não está mexendo mais com ninguém que está usufruindo disso, está ganhando com isso. Muito pelo contrário. Nós estamos mexendo com duas áreas que são perdedoras, economicamente falando, óbvio. Então, hoje eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade e inteligência para poder fazer um direito mais humano, um direito mais justo, realmente com um pouco mais de compaixão, com um pouco dos dois lados. Porque antes, o direito... Até antes mesmo da gente entrar na advocacia, que eu também sou nova, era bem mais agressivo. E tem que ser, realmente, nós estamos defendendo o direito do outro. Porém, a pandemia trouxe para a gente uma nova visão. Se a gente não agir com essa forma mais sensível com a outra pessoa, essa forma mais humana, esse direito desse jeito, vai ficar muito prejudicial. E a gente vê também, né, às vezes que é isso daí, a gente tem que buscar conciliação entre as partes. Porque, por exemplo, direito de família, divórcio, muitas vezes falta um pouquinho de diálogo ali. Exatamente. E faltando o diálogo, você como advogado, se você não incentiva esse diálogo, de fato elas vão para a via judicial, que vai demorar. O judiciário está abarrotado. E vão brigar. E aí, o que é pior? Vai acabar a causa, todo mundo sai insatisfeito. Isso. Ninguém sai com aquela sensação, não, eu ganhei tudo que eu queria. Não, porque a lei ela vai dividir de maneira correta para cada um e normalmente ninguém tem o direito absoluto ali.
Tem um pouquinho que tem que abrir mão mesmo. Se você não abrir, a justiça vai abrir por você. Exatamente. Então, buscar o diálogo, né? E a justiça só como última via mesmo, poder judiciário. E a gente, como advogados, temos a obrigação, a doutora Letícia falou do canal, né, que está no YouTube, e o nosso programa que tem essa missão, que é de informar, levar informação de qualidade. E aí, teve uma pergunta, Letícia, antes da gente entrar até no tema da pandemia. O porquê do direito? Por que você escolheu o direito e se teve o apoio da família? Então, essa pergunta por que eu escolhi o direito? Na verdade, quando eu escolhi o meu curso, eu não tinha muita referência na minha família, não tinha advogados na minha família. E eu escolhi porque da imagem que eu tinha, que era a profissão, que depois eu fui ver que não tinha nada a ver com aquilo. Pra mim, advogada... Pelos seriados, pelos filmes, pelo seriado, por filme. Eu via o tribunal, eu achava lindo. Eu queria estar no tribunal, e que o advogado podia fazer tudo. Sim, nossa, investigação, achava lindo. Mas, na prática, a gente não tem nada disso. Não tem tempo nem pra isso, né? Porque a gente tá abarrotado o tempo todo também. E a minha família sempre apoiou todas as minhas decisões. Nisso eu posso dizer que eu sou muito abençoada, porque meus pais sempre me apoiaram, sempre. E quando eu me formei também, eu não tinha ideia se eu ia advogar, se eu ia estudar para concurso. Eles me apoiaram incondicionalmente. Eu falei que eu ia estudar para concurso, só que acabou que eu desanimei no meio do caminho. Mas eles sempre me apoiaram em todas as decisões. Isso foi muito importante para mim. Que bom. O doutor Amanda também tem certeza. Os pais da doutora Amanda são nota 10 também. Te apoiaram com certeza, Eles né? são excelentes, me apoiaram muito. Eu que não tinha tanta certeza quando eu entrei na faculdade que eu queria aquilo mesmo. Porque era mais aquela pressão de, tem que fazer uma faculdade e tudo. Eu falei, ok, vou fazer uma faculdade. Sempre gostei de ler e fui pro direito. Logo nos primeiros períodos, eu ficava pensando, o que eu tô fazendo aqui? Depois que começaram a colocar algumas matérias que eu me identificava muito, foi ficando tudo muito mais fácil. Eu não sabia até qual nicho do direito que eu iria atuar, qual ramo do direito, qual área que eu iria atuar, mas que eu sabia que aquele curso era certo para mim sempre. E daí, com o apoio da família também, já é excelente, porque eles querem ver seu sucesso, eles te apoiam. Eles te ajudam, mas algo muito importante que a gente estava falando da nova advocacia é que não me disseram, e eu gostaria muito que tivessem me dito, porque ia ajudar ia descomplicar diversas coisas na minha cabeça. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com diversas perguntas e várias coisas assim, porque a gente não aprendeu. Muitas vezes você tem a teoria, mas não tem a prática. Ou você tem a prática e não tem tanta teoria, você não consegue dominar tanto aquilo ali. E daí, quando eu perguntava para alguns colegas de profissão, eles me olhavam, algumas perguntas, alguns questionamentos, seja lá o que for, eles me olhavam meio com... Nossa, mas como você não sabe isso? Fez 5 anos o que lá? Aí eu pensava... Poxa, você só estudava, vida, né? Exatamente. Eu pensava, poxa vida, então não posso perguntar nada a ninguém. E eu, por muitas vezes, quebrei a cara por isso. Até que encontrei diversas pessoas que me ajudaram bastante, que acharam isso muito bom. Então, que as pessoas perguntem tudo, que elas tirem as dúvidas delas de tudo. Porque as dúvidas são sempre válidas, né? E vez ou outra a gente pega uma pessoa um pouquinho mais com ego inflado, um pouquinho arrogante, que aí parece que é uma bobeira a sua pergunta, mas não é. Não existe pergunta boba. Boba é você não perguntar, ficar lá com aquela dúvida, sem saber o que fazer. E às vezes é simples, mas faz parte a gente ter uma dúvida simples. Independente se a gente é advogado ou não. E aí, agora entrando um pouquinho, hoje, a advocacia, com a pandemia, o que as doutoras acharam? Como é que está a nossa vida, né, de advogado? E aí? Você quer começar? Pode, não, que é isso. Você é convidado, fica à vontade. Gente, quando o Dr. Tiago me convidou, eu tinha acabado de postar no meu Instagram um desabafo, porque, assim, eu tinha montado um escritório ano passado e, assim, estava feliz da vida com o meu escritório novo e tal. E aí, com a pandemia, com o fechamento dos fóruns, os atendimentos online, eu me vi assim, gente, tudo que eu construí até aqui, eu vou ter que... Porque não fazia mais sentido para mim ficar no escritório físico.
Um desespero, né? E aí eu falei assim, gente, foi uma decisão, foi um marco, assim, porque eu achei que eu estava evoluindo, veio a pandemia, não, fechei o escritório. Mas para mim foi a melhor decisão, porque agora, apesar do Espírito Santo ser um dos estados mais atrasados no quesito de digitalização de processos, agora essa pandemia obrigou as varas e acelerou um pouco esse processo de digitalização, principalmente na área criminal, que não tinha quase nada disso. Criminal, que era... a maioria física. A maioria era processo físico, até família. A única coisa que aqui era digitalizada era a execução penal e como é que é? Juizado especial. E aí, para mim, foi a melhor coisa, assim, que eu voltei para casa, tenho menos despesas, mas, assim, é desafiador a questão do home office, né? Que eu não sei se vocês conseguem, mas, para mim, até hoje, eu não me acostumo muito bem. Mas, enfim... Doutora Amanda, vamos só para o intervalo aqui, chamar o intervalo que a produção pediu. Aí a gente volta justamente dando continuidade a esse assunto. Ótimo. Tá bom? Olha, não sai daí, que o programa está muito bacana. Se tiverem perguntas, pode mandar no 996224547. Manda que a gente vai responder aqui na hora, tá bom? Até mais. Estamos de volta com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, quinta da lei. E lembrando que amanhã tem a reprise de 6 às 7 da manhã. No domingo, a partir das 15 horas, todos os programas semanais são reprisados e você tem mais uma chance de poder assistir e estar compreendendo que essas duas feras aqui do direito têm para dizer aqui para a gente. Tá bom? Doutora Letícia, eu cortei seu raciocínio porque a produção já estava quase me batendo ali. Então você pode continuar, por favor. Não, eu só estava concluindo que eu tenho um pouco de dificuldade com o home office para manter a rotina e, às vezes, também o cliente, dependendo da demanda que por exemplo, uma cliente de família. A maioria das clientes de família, elas querem esse olho no olho, querem esse contato físico. E isso, com a pandemia, se tornou um problema, mas eu tenho contornado com videochamada, tentado me encontrar, assim, mantendo a distância, mas a gente vai se adaptando, né? Eu acho que hoje a palavra-chave é a adaptação. Tudo a gente está tendo que fazer dessa forma. Desde a captação do cliente até o julgamento do processo está sendo por internet. E de formas que a gente nunca tinha imaginado. Então, hoje a gente tem que procurar uma ligação para o cliente, investir mais na tecnologia do que no próprio físico, no próprio escritório, como você mesmo falou. Hoje em dia, as pessoas, os advogados, tanto os novos quanto os antigos, para eles conseguirem se manter, eles vão ter que investir muito mais em tecnologia, muito mais, porque tornou o nosso tempo também muito mais aproveitado com isso. As nossas audiências demoravam 5 minutos, mas antes a gente tinha que ir lá no fórum para poder fazer isso. Hoje em dia você está na sua casa, está trabalhando, está terminando a sua petição, você está terminando o que você tem para fazer e você já faz uma audiência ali, já continua ali mesmo terminando o seu trabalho, sabe? Então hoje é adaptação, é o que a gente tem que procurar para conseguir superar isso. Sem dúvida, eu acho bem importante mesmo, a palavra é essa, né? Adaptar, ter paciência com esse processo de mudança, porque era esperado, né? Uma hora ia acontecer isso, mas não de forma tão abrupta, né? Ou seja, não de forma tão rápida. Mas você está gostando dessas audiências virtuais? Manda, eu estou amando, com sinceridade. Assim, nós vamos pontuar um pouquinho, né? Antes até de pontuar, vamos chamar o vídeo aqui do Dr. Júnior Mendonça. Tem como colocar aí, produção, no ar? Vamos ver. Dizer que para mim é uma satisfação poder participar desse programa maravilhoso, esse programa que só traz conhecimento para todos que assistem. E eu estou passando aqui, Tiago, para falar como é que está sendo a advocacia nesse momento de pandemia. Não está sendo fácil para ninguém, não só para os advogados, mas para todos os profissionais em todas as profissões. Mas uma coisa, Tiago, que veio para ficar foi as audiências por videoconferência.
As audiências começaram a acontecer há aproximadamente 30 dias. Audiências de réu preso, o preso antes que tinha que se deslocar do presídio para o fórum, nesse momento de pandemia, está sendo feito por videoconferência. Essa semana mesmo, eu fiz uma audiência com 2 réus presos. Um estava em Colatina e outro estava na PRL. Então, eu da minha residência, a defensora na casa dela, o Ministério Público em sua residência e o magistrado estavam no fórum. A audiência aconteceu na maior normalidade possível. Foram ouvidos 4 policiais, foi feito 2 interrogatórios e o processo ficou finalizado. Bacana. Muito obrigado aí, doutor Júnior Mendonça, meu amigo, por ter contribuído aqui com o nosso programa e justamente no assunto que a gente ia acabar de entrar, as audiências telepresenciais. Eu tenho algumas ponderações para fazer quanto a elas. Tenho. Mas assim, inicialmente, se me permite, doutor, eu vou falar só o que eu penso. Eu acho assim, a justiça, dos 100% dos processos que tem, você coloca uns 15%, não sei, pode ser até mais, tá? Uns 15% são, de fato, complexos, né? Os outros não, são aquelas ações muito batidas, onde você não tem testemunha, onde você não tem um mínimo de complexidade, ou seja, você não tem uma dificuldade muito grande para estar fazendo audiência. Então, talvez essa telepresencial, para essas audiências mais tranquilas, que às vezes não demoram 1 minuto. Eu estava na rádio aqui essa semana. Nem 1 minuto mesmo. Eu estava na rádio essa semana e eu falei isso. Eu já participei de audiência que não demorou 1 minuto. Nada. Você demora para chegar ao fórum, você espera a audiência, você chega lá, não demora 1 minuto, que tem acordo ou não acordo. Entendeu? Então, assim... Você ainda tem que levar as partes. Você ainda tem que levar as partes? Pode levar as testemunhas, porque se o juiz fazer uma, você já está pronto, sabe? Mas geralmente não. Então, demora 1 minuto e você vai embora. E aí toda uma pessoa deixa de trabalhar. E você... Então, assim, eu acho que para esses casos, excelentes, tá? Mas vou deixar a opinião aqui da doutora Letícia. Então, eu particularmente ainda não fiz nenhum tipo de audiência online, porque meus processos não tá tudo parado. Mas eu falo mais na questão da área criminal, porque é a área que, apesar de eu estar em transição, é a área que eu mais atuei até hoje. Então, assim, na área criminal, quando a gente vê esse distanciamento por teleconferência, eu acho que fica prejudicado tanto o contato do advogado com o réu, que isso prejudica o réu, porque, assim, ele está ali num vídeo. A gente fica privado de ter nossa conversa particular com ele, tipo, para elaborar o melhor tipo de defesa. E em muitos momentos, acho que quase 90% dos casos, o primeiro contato que o advogado, principalmente quando é advogado dativo, é na audiência. Então, assim, eu acho que acaba ficando muito mecânico e não atende às particularidades do caso. Entendi. Não, mas só para a população entender, doutora Letícia, advogado dativo é o quê? Olha, hoje no Estado do Espírito Santo, a gente tem uma deficiência gigantesca de defensoria pública. E por isso, o Tribunal de Justiça nomeia alguns advogados, que é por uma lista, por ordem da lista que os advogados se inscrevem, que são os advogados dativos, que são advogados que são pagos pelo Estado para fazer a defesa dessas pessoas que eram defendidas pela Defensoria Pública. E essa defesa, muitas vezes, só é feita ali na hora da audiência. Na hora da audiência que o advogado vai ter o primeiro contato, a primeira vez que você olha para o seu cliente ali na audiência. E aí, quando é online, que você não tem nem a oportunidade de ter esse acesso privado com o cliente, eu acho que é extremamente prejudicial. Mas, claro, que nos casos como a civil, que tem uma complexidade menor, realmente traz um benefício enorme de tempo, economia de tempo e dinheiro. Na verdade, está otimizando o tempo bastante. E isso mesmo que o Dr. Júnior acabou de falar no vídeo, é muito real, porque também economiza um valor muito grande para o Estado.
desse deslocamento, desse transporte, de tudo isso, sabe? Mas eu concordo com você também. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que são muito complexas, principalmente a área criminal, onde precisava desse contato real, onde isso faz muita falta, principalmente pro réu. Porque a gente se baseia no princípio da ampla defesa, ou seja, o réu é a parte mais frágil do processo. Então, a lei garante a ele o máximo de defesa possível, que é o que a gente chama de ampla defesa. E o que mais faz parte dessa ampla defesa é o contato com o seu advogado. Então, assim, quando a gente fala em videoconferência, eu acho que esse distanciamento fica impossível de ser, não é compatível com o princípio da ampla defesa. Não, perfeito. As observações são essas mesmas. Mas eu acho ainda que é isso que vai continuar. Não, eu também acho que isso vai continuar. Eu também acho que é um caminho sem volta. Exatamente. Mas por um lado é muito bom. Agora, o que eles podem fazer é colocar requisitos para que isso aconteça. Assim, se o processo tem desta forma, pode acontecer assim. Agora, se é mais complexo, não. Aí já vai para o presencial, para oitiva de testemunhas ou para outras coisas que requerem isso. Porque, por exemplo, doutora, vamos supor, assim, tudo é uma novidade, né? Ali para o juiz que está atuando, para o advogado, para os réus, na área do consumidor, para o autor ali, todo mundo. Talvez nesse caso que o doutor está falando, poderia ser disponibilizar um telefone para ser falado um pouquinho antes, ter uma ligação privada, lógico, sem poder ter interceptação de forma nenhuma, para garantir essa ampla defesa. Não sei, eu tô falando assim, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, porque você imagina, olha só, nesse caso, o doutor Júnior até mencionou, você evita de disponibilizar policiais para irem até o fórum, às vezes tem que ir em tem comboio. toda uma programação ainda para deslocamento, porque não é assim. Eles se programam muito antes, são vários policiais. Dependendo do réu, do grau de periculosidade, você tem que disponibilizar de muitos agentes Exatamente. Públicos. Ou seja, eu acho assim, é claro que tudo é adaptação, a gente vai vendo da melhor forma. Mas teve um juiz trabalhista que me falou o seguinte, que a preocupação dele é qual? Na justiça do trabalho, isso. O réu ser coagido. O réu não, a testemunha. Porque muitas vezes, para o trabalhador ganhar uma ação, ele só ganha se tiver testemunha. Na maioria dos processos trabalhistas. E aí, se aquela testemunha tiver um pouquinho amedrontada, for coagida, provavelmente aquele trabalhador perde o processo. Exatamente. Então, tem essa sensibilidade que a gente tem que ver, né? O caminho mais seguro. Mas eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu acho que a tecnologia está melhorando demais. Só para finalizar o assunto, eu acho que assim, porque eu milito muito na área criminal, por isso que essa é a minha preocupação maior. Porque hoje a gente se depara, claro que não é a maioria, que eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas hoje que a gente se depara é uma constante violação de direitos do réu. E claro que trazer o réu até a audiência é muito mais caro, mas acho que muito mais caro seria a gente condenar o inocente, principalmente quando esse inocente pode ser eu, você. Claro. Então, assim, é essa a minha preocupação maior. Mas eu acho que é por isso que eu falo, tem que ser com bastante cautela. Então, até o momento que você não tiver essa segurança toda, assim, essa cautela, talvez tenha que pisar o pé no freio. Mas a gente tem que também, eu acho, ir cedendo um pouquinho para a tecnologia, tudo, porque vai facilitar a vida de todo mundo. Mas do próprio réu, desde que ele não tenha nenhum direito violado. Né? Nenhum prejuízo na causa. Nenhum prejuízo na causa, justamente. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Quem imaginava que ia ter audiência online há tantos anos atrás? Há 6 meses atrás? Há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então eu acho que a gente pode esperar tudo, desde que seja benéfico. Né? Podemos. A questão, só falar rapidinho, do escritório. Você vê como é essencial hoje ter um escritório. Você falou que tem um pouquinho de dificuldade na rotina. Mas você acha o quê? Para atender o cliente. Hoje a ONU, até o momento, eu acho que tem a diretriz de não atender, né, pessoalmente. Mas você que tem que levar o pão de cada dia para sua casa, você vai fazer como? Então, chama a ONU. Hoje eu até recebi uma pergunta dessa, eu estava interagindo no Instagram com algumas pessoas e veio um jovem advogado e perguntou para mim se eu achava essencial ter um escritório.
eu joguei a pergunta de volta para ele, se ele tinha disponibilidade de arcar com esse custo agora e se o mercado que ele está atuando precisava desse contato físico. Porque hoje a tendência é que, tipo, a maioria dos clientes sejam clientes, igual você falou, consumeristas que não precisa desse contato físico, desse olho no olho, diferente de um criminal de família. E a todo momento também, né? E eu acho que, assim, para algumas causas, a teleconferência supre essa demanda. Mas para outros casos, como eu falei, divórcio, causas criminais, eu sinto a necessidade de atender no escritório. E a doutora Amanda? Também, né, doutora? Também, acho a Não tem mesma jeito. coisa. Acho que ter um escritório é muito, muito importante, principalmente para quem atua em outras áreas. Mas hoje você tem que ver o que mais vai te facilitar, o que mais vai beneficiar a profissão, que como eu tinha falado, investir na tecnologia. Acredito que isso. Porque hoje a gente pode atender o cliente sem precisar ter também esse contato presencial. Alguns fazem questão. Claro, ele quer ir, quer te conhecer. Não, mas tem outras formas. Mas... Tem a ligação por vídeo, tem a ligação mesmo, tem, enfim, o tem WhatsApp, diversas outras né, coisas você para que você... O WhatsApp é o problema da modernidade, né? Que chega um cliente e manda mensagem 10 horas da noite, manda um áudio de 5 Então, mas o importante é fazer essa limitação, né? A Senão gente tem que ter, a gente até não para os jovens consegue. advogados, vocês que estão entrando aí, tem que saber limitar. Lógico, depende da área que você atua. Às vezes você está na área criminal, como a doutora Letícia. Que aí é um pouco mais difícil. Tem esse ônus. Não vai achando que a área criminal é acordar 10 da manhã para 4 da tarde. Não existe nenhuma área assim, né? Sim. Mas é criminal principalmente. Aqui, vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco. Fique com a gente, tem muito mais assunto interessante. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso bate-papo das 6, a quinta da lei. Lembrando que amanhã tem uma reprise de 6 às 7 da manhã. E no domingo, das 15 horas em diante, os programas aqui que passam durante a semana. Para final, a gente estava falando da advocacia durante a pandemia, até mesmo da audiência, né, telepresencial. E chegou uma pergunta aqui mencionando o seguinte: o que acontece se a internet cai durante uma audiência telepresencial? Como eu tive a experiência já, a doutora Letícia e a doutora Amanda ainda não fizeram, mas vão fazer muitos, tá? Porque já tem um monte sendo marcados. Mas olha, eu não tive, na que eu fiz, não tive esse problema, mas eu imagino que se ocorrer qualquer inconsistência ali na internet ou no programa que está sendo utilizado, pedir uma remarcação, né, para ninguém ficar prejudicado. As doutoras concordam? Acho que é isso, né? Não tem... Acho que sim, mas ainda é muito novo, né? A gente tem que são ver questões como que vai mais ser. para frente o judiciário vai se deparar para normalizar isso, porque essas questões são medidas de urgência, né? Sim. Foram tomadas agora, então a gente está vendo o que vai acontecer, porque a gente não tem experiência. Então, acho que mais para frente o judiciário Mas deve se acredito que posicionar a primeira por isso. resposta seria essa mesmo, de solicitar a remarcação. Perfeito. Então, a gente encerra esse assunto só para partir rapidinho, porque o nosso terceiro e último bloco é ligeiro, entendeu? E ainda dá tempo, tá? Quem quiser mandar pergunta, 996224547, tá aí na tela. Mandando, a gente responde aqui na hora. Doutoras, a gente está feliz de estar aqui junto e triste de estar vendo o noticiário com tantas pessoas mal educadas, arrogantes, um ego inflado, se acha melhor que o outro. Poxa, e a gente que é da lei, a gente vê as pessoas... A gente que é da lei não, a gente que estuda o direito, a gente vê pessoas que são do direito e que dão esse péssimo exemplo, né? Com abuso de autoridade, que a gente pode até falar depois, mas rapidinho do que mais marcou a semana, caso Matheus. Foram 2 Matheus, né? Coincidentemente, os mesmos nomes. Mas o do motoboy, que foi lá, teve até protesto dos motoboys em frente ao condomínio dele. Ali, primeiro, só explico o que é racismo e injúria racial. Tem diferença? Tem diferença. Ele vai passar o vídeo agora? Olha aí, tá? Olha o vídeo.
Esse foi lá em Valinho, São Paulo. Tá vendo? Teve. É isso aí. O Matheus é o que tá de mochila. É triste demais. Olha só, apontando pela. Absurdo. Absurdo, mas. Falando que ele tinha inveja da cor da pele. Olha, são cenas lamentáveis, né? Que acaba que a gente. Que viralizaram na E internet. chega a dar um embrulho no estômago, né, quando assiste. Eu não consegui nem ver até o final, sinceramente. É muito lamentável que no século XXI tem pessoas tão ignorantes como essa ainda. Mas é isso daí, o vídeo passou, esse vídeo viralizou, rodou acho que o mundo inteiro, né? Esse rapaz aí, infelizmente, uma pessoa que não está preparada para viver em sociedade. E aí ali, foi um racismo ou uma injúria racial? Então, Thiago, tem que fazer essa distinção, porque todo mundo coloca no mesmo bolo, né? Aqui a gente está falando de racismo. Mas, na verdade, racismo é um crime imprescritível, ou seja, o Estado pode punir a qualquer tempo, ele é inafiançável. A minha colega me ajudou. Isso aí, doutora Amanda. Às vezes acontece, gente. E ele não depende de representação da vítima. Ou seja, se o Matheus, no caso, né, se fosse racismo, o Estado deveria punir independente da vítima querer ou não. No caso ali, como é um caso específico, foi contra o Matheus, não foi contra todas as pessoas que são negras, foi contra o Matheus. Então, a gente está tratando de injúria racial, que é um crime também. Agora o STJ decidiu que é imprescritível também, mas antes ainda há essa discussão. Ou seja, qualquer momento ele pode ir no judiciário. O STJ agora decidiu que é imprescritível. É recente. Mas depende da representação do Matheus. Se o Matheus quer ou não punir... Ele tem que provocar isso, né, para que aconteça. Já no racismo, não. Já no racismo, não. No racismo, o Estado é obrigado a fazer essa punição. Okay. Mas e aí, doutora Amanda, ele tem que provocar, como bem disse a doutora Letícia, mas o que ele faz ali no momento? Que acontece isso? Um crime flagrante, né? Então, eu acredito que o Matheus ali fez o agir de forma correta, né? Uhum. Ele aguardou, na verdade, ele foi extremamente... tentou ter a fineza ali de aguentar os insultos e responder com classe por todos eles. Ele não saiu da razão dele em nenhum momento, muito pelo contrário. E daí ele chamou a polícia. E não era o que ele esperava. Não aconteceu como ele esperava, né? Eu achei... Eu tô arrepiado aqui, tá? Só pra falar. Eu achei algo muito marcante do que ele falou em uma das entrevistas que deu, que foi que ele saiu pela mesma porta que o seu agressor. Então, assim, eu até pergunto à doutora, muitas pessoas, nós sempre falamos muito sobre não deixar, não se calar, não deixar isso impune, muito pelo contrário, as pessoas precisam falar o que acontece, mas acontece isso. Uhum. Quando o outro vai e procura a justiça, ou denuncia, ou age de uma forma correta, a justiça não corresponde da mesma forma. E principalmente com a mesma rapidez e exatidão, que é o que a gente quer naquele momento. Porque quem está sendo ofendido quer que aconteça o quê? Quer que aconteça uma ação ali na mesma hora. Principalmente com algo tão sério. E gravado, né? Como foi no do Matheus. Olha, a minha opinião sobre o assunto é uma questão pessoal, assim, acho que as pessoas podem discordar, mas eu pessoalmente entendo que o direito penal ele não serve, do jeito que ele é aplicado hoje, ele não serve para tratar questões assim. Por quê? No caso do Matheus ali, o agressor dele provavelmente vai responder por um crime de menor potencial ofensivo. Que é o que? É um crime baixo, isso daí? Crime de menor potencial ofensivo que tramita no juizado especial, ou seja, ele pode ter a transação penal, que ele faz um acordo com o Ministério Público de pagar a cesta básica, se ele for... Algumas outras medidas alternativas também. Então a pena não é severa, né? E mesmo se fosse, o que o Matheus queria... Na verdade, não sei se seria uma punição, seria mais uma questão cultural, de respeito, porque ele estava no momento de trabalho e foi violentado no seu trabalho. Então, eu acho que assim, é uma questão mais cultural do que uma questão penal. E a gente, olhando as cenas, olhando tudo que aconteceu, claro, choca, mas
o Matheus não é o primeiro, nem vai ser o último. Então, eu acho que, assim, tem uma questão mais cultural de tratar isso na base, entende? Não, eu entendo. E eu acho, assim, de fato, a educação é tudo. Se a gente tivesse uma educação de qualidade, se a gente tivesse uma sociedade preparada para viver entre todos, né, talvez nós não veríamos com tanta frequência uma cena lamentável como essa. Eu acho que, além de educação, trazer essas pessoas, como o Matheus, que é um jovem negro de periferia, para incluir ele negros em cargos de liderança. Porque, assim, quando você menospreza a pessoa pela cor da pele, é porque você se coloca no lugar acima dele. Então, isso por quê? Porque hoje a gente vive um racismo estrutural, né? Exatamente. Ou seja, a gente quase não vê pessoas negras em cargos de poder. E a gente enfrenta um sistema penal extremamente racista. Porque não adianta a gente colocar um ministro negro, como é o Joaquim Barbosa, no poder, se o nosso sistema penal continua encarcerando negros, pobres e favelados. Então, assim, é uma questão cultural, é uma questão social e que só explode agora na questão penal. Mas acho que o que a crime. gente tem que entender também é que nós estamos vendo o problema e nós somos a solução. Nós temos que tratar isso para conseguir algo benéfico disso tudo. Tentar fazer essa igualdade com todas as pessoas. Porque isso já é uma coisa bem antiga, né? E eu acredito que o racismo, além dele ser um crime, e contra a ofensa, um crime e ofensa ética, a pessoa que pratica o racismo, ela está atestando um laudo de zero de inteligência, E de convívio, de intelectualidade, de nada. Porque ele está lutando por uma causa, ele está pregando algo que não existe, que não tem fundamento. Você não consegue dar razão ou o mínimo de como eu posso dizer? De aceitar, não tem Exatamente. como, né, doutora Amanda? É um caso muito Exatamente. lamentável. Mas olha, que queria infelizmente falar, o programa chegou. Sério? Não, quando o bate-papo é bom, Nossa, mas tinha muita mas coisa pra passa falar rápido, ainda. que a gente não vê. Inclusive, né, se quiser marcar mais 4 bate-papos dessa Sim, forma aqui, a gente sim. leva tranquilamente, porque tem muito assunto bacana. Inclusive, nem deu tempo de falar do abuso de autoridade, que foi Pois um é. né, um Deixa pro infeliz caso que próximo. nós tivemos também, mas a gente vai falar ainda. De qualquer forma, eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, nos prestigiaram. A convidada, a doutora Letícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Você está sempre, a casa está sempre aberta para quando você quiser vir. Obrigada, gente. Foi um prazer falar um pouquinho da minha experiência aqui. Espero que você tenha gostado. E me sigam nas redes sociais, gente. Letícia. Isso. Lá eu continuo bate-papo com vocês eu tenho Elas Explicam e tenho o meu perfil pessoal, que eu sempre estou conversando com vocês sobre esses assuntos. Muito Excelente. bacana, doutora Letícia. E doutora Amanda, nossa estreia aqui como apresentadora, mandou muito bem, isso eu tinha certeza. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu estou muito feliz por fazer parte aqui da bancada todas as quintas. Eu que agradeço, principalmente, novamente, por estar com profissionais tão bons como vocês e por falar sobre esses assuntos que todos precisam ouvir de uma forma descomplicada para que facilite a vida de todo mundo. Muito obrigada a todos vocês também que nos assistiram hoje. Espero estar à altura para poder conduzir esse programa junto com o Thiago. Muito obrigado, doutora Amanda. Lembrando que amanhã tem o bate-papo das 6, da sexta-feira, das 18 às 19 horas ao vivo, no sábado, no domingo, a partir das 15 horas. E quem quiser pode mandar as perguntas. Quinta que vem estamos de volta com a Quinta da Lei. Obrigado a todos que nos prestigiaram até agora. Até mais, uma boa noite. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor.
Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.